Hoje não é uma reunião científica, é uma reunião cultural. Nosso irmão ali, cadê ele? Maurice. Conheço o Maurice há mais de 20 anos. Eu não sabia que ele era degustador de vinho, que ele tinha vinhedos. E além de ser um excelente cirurgião. A gente sempre trabalhou juntos lá no Hospital Antigo Bandeirante. Beleza. Muito obrigado. Imagina. Fares, é uma honra. Pelo convite. É um grande prazer. Desde quando eu estava no primeiro ano da faculdade, eu escutava muito meu pai falar sobre o Grupo Hakim, que era na época o Grupo Hakim, antes de ser a MLB, e sempre ele falava, Hakim, você tem que ser desse Grupo Hakim. E isso, eu depois vim a conhecer o grupo pelo saudoso Assad Frangi, um grande amigo da colônia libanesa, um excelente profissional, que eu deixo aqui a homenagem a ele pela sua passagem, que foi um grande homem que contribuiu bastante pelo grupo. Mais uma vez agradeço o convite. Eu tive a liberdade de montar essa palestra para a gente poder falar um pouquinho sobre o Líbano, sobre as nossas raízes culturais, e aí a gente conseguir entender um pouquinho da onde surge o vinho no mundo do Líbano e o azeite no mundo do Líbano. Eu sou médico, sou cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião bariátrico, milito também nas hérnias, e o vinho surgiu na minha vida de uma maneira que eu vou tentar mostrar para vocês, e foi algo que me fez realmente se apaixonar e fazer desta minha profissão de enófilo junto com a medicina, e hoje eu fico muito grato. Não tem como a gente falar sobre o Líbano, sobre a gente falar sobre as dominações e da onde a gente veio. O Líbano é a fênix, né? O Líbano passou por várias dominações durante o mundo, passou por vários povoamentos, e dessa troca de culturas que surge o povo libanês, que talvez é o melhor povo do mundo, o povo que mais recepciona bem. Essa nação, ela é complexa, tem uma história rica, e passou por uma série de dominações ao longo dos anos. Tá passando aí? Aí. Temos exército, Líbano. O Líbano, nós começamos na nossa antiguidade pelos fenícios, que criaram a escrita, e nós temos a habilidade navais e comerciais, daí que vem essa habilidade comercial do libanês. Depois nós tivemos o domínio do Império Persa, onde nós fomos colonizados pela cultura da comida árabe, e depois o Império Macedônico, Alexandre o Grande, passou pelo Líbano, e é daqui que começou a vinificação no Líbano, porque a gente precisava alimentar as tropas do Alexandre o Grande, e se alimentava com vinho. Só existiria guerra com vinho. Foi daí que vieram os clones franceses e começaram a ter uma produção de vinho mais forte no Líbano. Depois a gente teve o domínio árabe, que ficou muito tempo no Líbano, e aí veio as cruzadas, todo mundo sabe, para tentar reconquistar a Terra Santa. E se vocês lembram, a cidade mais antiga do mundo habitada hoje é Biblos. E Biblos, se alguém já foi, é onde era um dos portos de entrada dos cruzados. Então você pode ver lá que os castelos de Biblos têm a porta muito baixinha, e para não entrar cavalos dentro dos castelos de Biblos. Então eu recomendo passar por Biblos e conhecer o porto por onde os cruzados chegavam. Durante o Império Otomano, que dominou o Líbano de 1516 a 1918, a gente tinha a influência islâmica muito forte, e os governadores eles eram designados por esse governo árabe. Depois da Primeira Guerra Mundial, houve o mandato francês no Líbano, onde criou-se o Estado do Líbano, onde teve a independência do Líbano, e a França é a nossa
como que eu posso dizer, o país que dá a força para o Líbano, porque ela criou o Líbano, por isso que a gente fala muito bem o francês. E foi o Líbano que criou, que produziu desde 1920 a 1943 até a independência e criou esse Estado libanês. E como que foi criado o Estado libanês? Foi criado na diversidade religiosa. Então, o Líbano, a gente tem, o presidente é maronita, o primeiro-ministro ele é um muçulmano xiita, e o presidente do parlamento é um muçulmano sunita. Contrário, o primeiro-ministro é sunita, tá certo, desculpa, e o presidente do parlamento é xiita. E as cadeiras do parlamento são ocupadas por várias facções religiosas. Então, temos tantos maronitas, tantos ortodoxos, tantos melquitas, nós temos testemunha de Jeová no Líbano também, tem drusos, sunitas, e isso que faz essa diversidade acontecer no Líbano. Existiu a Guerra Civil Libanesa e os conflitos, que começou com um conflito religioso, que durou até 1990, e então a religião está muito inserida na política libanesa, como essa forma, esse sectarismo que ocupa o Líbano. O sistema do Líbano é um sistema confessional, onde a gente divide essas posições administrativas do Líbano para tentar que tenha um equilíbrio de poder e não favoreça nenhuma das minorias. E o que a gente entende disso hoje? O que a gente quer no futuro? Que existe esse diálogo interreligioso, a compreensão mútua, para que o Líbano volte a ser a pérola do Oriente, para que o Líbano construa esse laço com os seus imigrantes, com seus expatriados, para que a gente consiga evoluir e parar com esses conflitos que existem há muito tempo. Nós sofremos influências das potências regionais muito grandes, entre a Síria, Israel e Irã, o que a gente está tentando acabar para que o Líbano consiga evoluir e nadar de uma forma sozinha e tenha a sua soberania. A gente não está aqui para falar sobre qualquer divergência política, mas para que a gente entenda todo esse contexto. O Líbano, sobre a visão geográfica, o Líbano está localizado no extremo leste do Mar Mediterrâneo, então nós estamos banhado pelo Mar Mediterrâneo. De frente ao Líbano a gente tem o Chipre. O Líbano ele faz fronteira na grande maioria com a Síria e uma pequena parte ao sul com Israel. Nosso território é apenas de 10.452 metros quadrados, a paisagem é montanhosa e o litoral é arenoso. O clima do Líbano ele é mediterrâneo, tem as 4 estações muito bem delineadas, inverno muito frio, chove muito, verão muito quente, não chove, temperaturas muito altas e o sol bastante intenso. E o sol intenso e muito quente é propício total para a produção de uvas. O Líbano nós temos as tradições familiares, a diversidade cultural, e o Líbano é um país altamente alfabetizado que as famílias prevalecem pelo estudo dos filhos muito grande. Então nós temos tradições, diversidade cultural e um alto índice de educação no Líbano, e principalmente os expatriados são pessoas altamente bem formadas no Líbano. Então, como eu falei para vocês, o Líbano ele é muito banhado pela Síria e ao sul por Israel. Nós temos no Líbano 5 estados, que eu vou falar um pouquinho mais para frente para que a gente entenda. E o terroir libanês ele é essa combinação dos fatores geográficos e climáticos que molda essa identidade do Líbano, onde a gente vai mostrar um pouquinho para a gente conseguir entender a região e o que significa isso. Então, como a gente falou, nós temos as montanhas, as planícies costeiras e o clima mediterrâneo, ele é muito bem feito no Líbano. O solo ele é argiloso ou solo de calcário ou arenoso nas regiões mais áridas, mas ele é mais nas regiões onde plantamos uvas, ele é mais rico em calcário, esse solo libanês. A produção agrícola do Líbano ela é basicamente feita
de uvas, oliveiras, que é feito o azeite, frutas cítricas e grãos numa menor quantidade. O Líbano é muito famoso pela produção de azeite, principalmente no sul do Líbano e no norte do Líbano, onde são azeites extremamente premiados, e mais recente a gente começou a intensificar a produção de uvas no Líbano para a produção de vinhos. E aonde começou a história do vinho no Líbano? Nos antigos fenícios já existem citações remotas que milhares de anos atrás, antes de Cristo, já se produziam, os fenícios produziam vinho. E depois o Império Romano expandiu a produção de vinho, introduzindo as novas técnicas e variedades de uvas no Líbano. E agora, no século XXI, após o período de declínio, quando houve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, houve um lapso de problemas de produção do vinho, e depois a gente começou a renascer a vinificação moderna, e as vinhas mais renomadas, como vocês já conhecem, Ksara, Kefraia, Musar, Iksir, no Líbano. Aqui são uma das principais vinícolas do Líbano, onde eu já vi aqui hoje, o Fares abriu um Chateau Musar, que é um vinho extremamente interessante, muito bom, é um vinho muito premiado, que está aqui, ó, eu coloquei, foi esse aqui que vocês abriram, que é esse Chateau Musar que está aqui, que combina perfeitamente com um carneiro. E agora eu vou falar onde tudo começou, como é que eu caí nesse mundo da produção do vinho. Eu sou da região do norte do Líbano, onde a gente vai mostrar um pouquinho para frente, e eu gosto muito de cultura, muito de raízes, e eu pedi para os meus primos e minhas tias que eu queria produzir araque. Eu queria fazer um araque. E aí eu comprei essa destiladora de cobre e comecei a fazer o araque sendo aluno de algumas pessoas já conhecidas na cidade sobre a produção de araque. E é um processo bem caseiro, onde a gente faz o álcool das uvas, e aí você faz essa destilação do araque. Não, no Líbano, lá no Líbano. A gente coloca maçã, coloca anis, coloca carvão, e aí você produz o seu araque. Essa aqui é uma senhora que conhecia muito sobre araque, que é da minha região, ela já até faleceu, e ela me ensinou muito sobre isso. E aí em 2013 eu fiz essa pequena produção de umas 50 garrafas e trouxe para presentear no Brasil. E aí foi uma briga, que todo mundo queria esse araque que eu produzi. E aí eu e meus primos falaram, pô, a gente tem produção de azeite há muito tempo, vamos tentar fazer alguma coisa a mais. E aí foi disso que a gente começou na nossa região a misturar entre as oliveiras, plantação de uva. Meu pai no começo não queria, você vai tirar a oliveira que está plantada há 100 anos e vai plantar vinhas, e aí pouco a pouco a gente conseguiu ir levando e conseguindo fazer essa produção. Então a nossa vinícola, ela é uma vinícola totalmente orgânica, então é uma produção natural, onde a gente não tem intervenção de pesticidas, nossa colheita é manual, não usamos animais para trabalhar, e o que fascina no Líbano, essa é um pouquinho mais da colheita, um pouquinho mais da nossa vinícola. Esse é o Roy, o meu primo, que ele que cuida da vinícola. Aqui algumas das folhas de uva, como elas são diferentes, para a gente conseguir saber qual o tipo de uva. Então, pela folha, a gente consegue saber qual que é o tipo da uva. Se você quiser passar aí, pode dar um... Aí. Essa aqui é a nossa vinícola, onde a gente faz alguns churrascos, onde a gente tem uma igreja, onde a gente degusta vinhos, apenas uma imagem ilustrativa. E o que fascina no Líbano, eu estou no pico mais alto, que é o Erne Sauda, eu não sei como é que fala em português, como é que seria a tradução? Pico Negro? É o Cume Negro, tem 3.280 metros de altitude. Eu estava aqui no passeio de quadriciclo e depois de 1h20 eu estava em Isber,
tomando uma cerveja na beira da praia, 1h20 no telefone. Quem conhece o Líbano sabe que isso é verdade, que a gente consegue fazer isso muito bem. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo. Então a vinícola Star foi fundada em Darmstadt, em Cura. Essa é uma vinícola boutique, onde a gente está comprometido em fazer os melhores vinhos orgânicos do Líbano. Próximo. É uma vinícola que nasce do solo libanês, o solo dos nossos ancestrais, o que a gente quer trazer para vocês desfrutar em todas as ocasiões. O Líbano, ele significa Líbano porque ele vem dessa raiz semitita LBN, que significa branco, uma referência ao Monte Líbano que está sempre coberto de neve, por isso que o Líbano significa Líbano dessa raiz. Nós estamos na região montanhosa do Líbano e bem de frente ao mar Mediterrâneo, a gente pega as brisas do mar Mediterrâneo. Então o Líbano ele é dividido em 5 estados: sul do Líbano, Vale do Bekaa, norte, Mont Liban, e tem Beirute, que está dentro do Mont Liban, que são esses 5 estados do Líbano. Na região do norte do Líbano, nós estamos no distrito de Cura, que é esse distrito aqui, com a capital Amiun. Pode passar o próximo. O distrito de Cura, ele tem, dos 36 distritos do Líbano, né? Pode voltar um? Nós somos conhecidos pelo cultivo de azeite, e essa produção de azeite é extremamente premiada. Nosso distrito ele se estende desde o mar Mediterrâneo até o começo da subida para o Monte Líbano. Pode passar o próximo. Então, Darbastar, que é a nossa cidade, que é a nossa vila, onde nós produzimos o vinho, ela é situada no sudoeste do distrito de Cura. O nome da aldeia ela vem derivado das palavras aramaico dar e estar. Dar é região de. Então nós somos região de Estar. Estar é a deusa da mitologia mesopotâmica, que é a deusa da guerra, do sexo e do amor. É a deusa que fazia com que os reis guerreassem por ela em troca de dinheiro, e ela dava amor para eles. Pode passar o próximo. Então essa é a deusa Estar. O nome da nossa cidade é Darbastar, região de Estar, ou casa de Astarat. Por isso que o nosso vinho chama Estar. Próximo. Só para falar um pouquinho sobre o azeite do Líbano, na antiguidade as oliveiras já eram cultivadas há milhares de anos, sendo o Líbano um dos primeiros países a produzir o azeite de oliva. No Império Romano foi muito apreciado pelos romanos e nas suas culinárias. Daí que por esse apreço dos romanos, a gente tem aquela coroa que é dada nos Jogos Olímpicos para quem era campeão das Olimpíadas, e aquilo lá é feito de ramos de oliveira, que significa riqueza, que significa algo muito bom. E na época moderna, o Líbano se adaptou às tecnologias, os mercados mais novos, as colheitas mais ativas. Então o Líbano já está há muitos anos na produção do azeite, né? A gente precisa entender o que é o azeite extra virgem, virgem e refinado. O azeite refinado, ele pode ser obtido por meio de processos químicos, sabor mais neutro, ideal para fritura, que são azeites comuns. O azeite virgem ele é produzido por azeitonas maduras, ele pode ter um sabor mais suave e ele é ideal para cozinhar em temperaturas mais altas. Já o azeite extra virgem, a gente classifica o azeite extra virgem quando a acidez é menor do que 0,8. Aí ele é um azeite de qualidade, onde ele é obtido pela primeira prensagem fria da azeitona, que é aquele azeite mais escuro que sai, só que ele não é ideal para fritar, porque quando em altas temperaturas ele logo evapora. Então ele é o azeite para finalizar. Por isso que o azeite extra virgem é um azeite para finalizar, e ele possui um sabor mais intenso, um aroma mais frutado, que ele é mais ideal para isso. E a característica do azeite, ele é pela cor, pelo aroma e pelo sabor, não é só a acidez. Aqui no Brasil nós estamos muito acostumados em que todo mundo olha, acidez 0,01, nossa, esse é bom. Acidez 0,8, não é bom, não. Para você saber um bom azeite é esse conjunto, cor, aroma e sabor. E o azeite que você gosta, o azeite que é bom é o azeite que você gosta, e vice-versa.
Então a gente tem, para degustar um azeite, você tem o visual, você tem o olfativo e você tem o gustativo. Então você tem que ver, colocar no nariz o azeite e aí depois você colocar ele puro. Os sommeliers de azeite colocam ele puro na boca para ver a intensidade e a picância dele. As regiões produtoras de azeite são as montanhas do Líbano, que é o norte do Líbano, o Vale do Bekaa e a costa do Mediterrâneo, que são as planícies costeiras. E as variedades de oliveiras cultivadas no Líbano, tem muita gente que está acostumado com azeite espanhol, com azeite português, o chileno. As oliveiras do Líbano são completamente diferentes. A arbequina, aquelas outras oliveiras italianas. O Líbano nós temos a Baladi, a Suri e a Nabate. Nós produzimos o nosso azeite da Suri. Suri, ela se deu muito bem na região do norte do Líbano. Ele tem um amargor maior, uma picância maior e ele tem uma coloração um pouco mais turva, que combina muito bem com a comida árabe. Você colocar em cima do hummus, em cima do quibe, para ele ficar aquele azeite mais encorpado. O Baladi também vai muito bem no Líbano, só que o Baladi é mais frutado e aromático. E o Nabate, talvez ele não é tão intenso em características do terroir libanês. Então é o Suri, que é a variedade mais robusta, que resiste a pragas e que dá o melhor azeite do Líbano. Suri vem também porque ele também na Síria também ele era bastante plantado. Então o azeite libanês ele tem aromas intensos, acidez baixa e os benefícios para a saúde. Eu não posso falar aqui na frente de cardiologistas aqui que tem antioxidantes, uma série de benefícios para a saúde cardiovasculares e também para a pele. Uma curiosidade interessante, há 2 anos atrás eu não consegui trazer o azeite para o Brasil, porque foi um comprador japonês na nossa vinícola. Ele falou: quanto você produz de azeite? A gente produz tanto, quero tudo. Falei: nossa, japonês gosta de azeite. Não, levou para fazer cosmético. E ele levou todo o nosso azeite para fazer cosmético no Japão. Eu nem sabia, na minha ignorância, que azeite extra virgem fazia cosmético. Então, é um dado interessante. O azeite, a oliveira, ela é muito relatada na Bíblia, né? Como símbolo de paz, como unção sagrada, como um alimento sagrado. Então o azeite ele tem toda essa importância bíblica e em diversas religiões, como o islamismo e como o judaísmo também. O azeite ele está ligado em várias características. No batismo é usado, na unção dos doentes, ungir um doente como um gesto de conforto, cura espiritual, quando você está dando a extrema unção, e na Eucaristia também, para preparar o pão, o vinho, em cerimônias religiosas é muito usado o azeite. Ele também é usado... serve como símbolo de luz e sabedoria, saúde, cura, paz e harmonia. Tem muita gente que tatua ramo de oliveira na pele para falar sobre paz, harmonia, luz e sabedoria. Então, como eu falei, no islamismo, no judaísmo e no cristianismo, a gente fala, o azeite, a oliveira, está ligado a essas práticas religiosas. A culinária está ligado em diversas culturas, então quase todo prato muito bom tem o azeite, a gente sabe disso. Agora eu vou falar um pouquinho dos nossos produtos, vou fazer o meu merchan aqui. Esse é o nosso símbolo da vinícola, onde ela fala sobre o sol, o solo e as pessoas. É isso que produz um vinho bom. O sol, no Líbano nós temos sol. O solo, nós temos um solo muito bom no Líbano, e as pessoas, nós somos pessoas boas, pessoas libaneses, por isso que garante uma bela fabricação de vinho. Nós abrimos alguns vinhos aí para vocês, eu espalhei uns vinhos aí na mesa aleatoriamente. Nós temos o primeiro vinho que a gente colocou para vocês, é o Obeid. O Obeid é uma uva autóctone libanesa, uma uva indígena libanesa, uma uva que só tem no Líbano, não existe mais em lugar nenhum. A Obeid é uma uva que ela se adapta muito bem ao Vale do Bekaa.
E por isso que nós compramos essas uvas do Vale do Becá e vocês provaram o Obeid que está aí. O Obeid, ele é um vinho de um corpo médio, ele tem uma acidez média, ele tem um aroma bastante com banana, não sei se vocês sentiram, e ele é um vinho que combina muito bem com frutos do mar e pratos leves. Não, esse é o Obeid que eu estou falando. Ah, esse é o Solis. Esse é o Solis. O Solis, ele é um corte, esse corte é único no mundo, ninguém mais faz. Ele é um corte de Chardonnay com Riesling. 50% Chardonnay, 50% Riesling. E ele é um vinho muito interessante, que no nariz ele tem um aroma muito característico do Riesling, dessa uva alemã, e depois na boca ele já vai mais para o amanteigado do Chardonnay. Então esse é o Solis, esse já é um vinho que tem uma acidez maior, ele tem um corpo mais presente, ele tem uma persistência na boca maior, e ele é ideal para pratos frutos do mar, mais gordurosos, polvo, lula. Ele é um vinho bastante gastronômico e que funciona muito bem para isso. O Merroit, a gente fala em português Merroit, mas em árabe chama Meroueh. Meroueh, ele é uma uva indígena libanesa também, ela está praticamente em extinção, essa uva, e essa uva ela é plantada na nossa vinícola mesmo, e a gente compra toda a produção da cidade. Tem muitos produtores pequenos que tem essa uva que chama Merroit, que essa uva também produziu o Araque, muito produzida pelo Araque. Esse vinho também tá aí. E esse vinho é um vinho mais leve, mais mineral, um pouquinho no nariz, ele é bem frutado, e ele tem um pouquinho de limão siciliano, talvez, quando você coloca na boca. Ele é um vinho de entrada, um vinho leve para acompanhar peixes, coisas mais leves. Se alguém quiser me servir um vinho, eu aceito, tá? Viu, Rita? Você que está aí, eu trouxe você para trabalhar, você está comendo já, né? Mas tudo bem. A Rita é a nossa gerente, ela que coordena a Star, então qualquer dúvidas, qualquer reclamações, falem com ela. Elogios, podem falar comigo. Não chegou vinho aqui? Ô Rita, não chegou vinho aqui na ponta, por favor. Esse aqui é o nosso rosé. O rosé, desculpa, só deixa eu falar sobre o Solis. Solis significa sol em latim. Por isso que nós demos o nome de sol para esse vinho, que significa sol em latim. Muito obrigado. Obeid é o nome da uva, Merroit é o nome da uva, e rosé significa rosé em latim, que esse corte de rosé, é um corte único no mundo também. Ele é um corte de Cabernet Sauvignon, Cinsault, Carignan e Grenache, ou Garnacha, se a gente for falar em italiano. Ele é um rosé de corpo, ele é um rosé de presença, ele é um rosé com tanino, diferente dos rosés que a gente está acostumado em Provence, ou dos rosés mais leves. Então, ele é um rosé bem interessante, a gente tem aí na mesa. Ele é o meu queridinho, eu gosto muito desse vinho. Domus é o nosso primeiro vinho de entrada, da linha dos tintos. O Domus significa a casa do plebeu, por isso que vem a palavra domicílio, de domus, que em latim. Então esse é o nosso vinho de entrada, não passa em barrica de carvalho, ele é um vinho que ele é em tonel de inox, ele é um corte também único no mundo, ninguém tem esse corte, que é Cabernet, Syrah, Merlot e Sangiovese. Sangiovese está no meio desse corte aí. Foi esse corte que a gente conseguiu chegar nesse vinho. Eu acho que você abriu o Domus já, Rita? Já. Por favor, pode colocar o Domus para eles irem degustando. Esse, então, é o nosso vinho de entrada. A gente tinha a roupagem antiga, 2019, a partir de 2020 a gente trocou o rótulo, e o Domus, a gente tem o Domus 19, 20, 21, 22, e ele sempre é o mesmo corte, ele é o vinho que vai manter sempre esse mesmo corte. Depois dessa linha Domus, a gente passa para a linha Aurum. Aurum significa ouro em latim, essa já é uma linha mais elaborada, porque ela passa em barrica de carvalho francês, primeiro uso. Nós usamos carvalho francês primeiro uso, aí tem as barricas de média tostagem, alta tostagem, etc. E a gente começou a produzir o Aurum em 2017.
nós produzimos o Aurum 2017, que é apenas Cabernet Sauvignon, 100% varietal Cabernet Sauvignon. 2018 a gente começou a produzir Cabernet e Syrah, 50-50. Nós temos aí, eu acredito que a Rita abriu algum 50%, 50-50. Esse vinho está um espetáculo, ele está no auge dele, esse Aurum 2018. Depois nós fizemos o Aurum 2019, que é Cabernet e Merlot. Esse vinho está esgotado, nós não temos mais dele. Nós temos alguns para os nossos jantares harmonizados. A gente faz uma degustação de todos os vinhos. E a gente tem aí hoje, que foi aberto também, o Aurum 2020, que ele é Cabernet, Syrah e Petit Verdot. Nós esperamos o Petit Verdot amadurecer na nossa vinícola para que a gente começasse a vinificação com ele. Esse vinho tá bem interessante, foi o que eu abri para o senhor, esse Aurum 2020. Como todo mundo que quiser trocar os vinhos pode ir trocando, tá, gente? Pode ir passando um para um. 2021, o nosso Aurum que está chegando nesse próximo container, ele é somente Cabernet Sauvignon novamente. O Aurum 2022 vai ser 100% Syrah. E esse aqui é o nosso Selection. Selection é a nossa linha mais premium, a nossa seleção. Nur significa amanhecer, isso que a gente deu o Nur, por isso que vem a Sabah Nur, que é bom dia, né? Vem a palavra Nur, significa amanhecer. Este vinho, ele é um corte de Cabernet Syrah. Ele é 60% Cabernet e 40% Syrah. Esse vinho nós colhemos de uma altitude de 2.000 metros de altitude. Nós temos um terroir bem alto, não está no nosso terroir da nossa vinícola, que é 500 metros. Esse vinho é um espetáculo, 18 meses em barrica de carvalho francês. Eu ouso falar que ele é melhor que o Chateau, que esse Musar que você tomou. Você vai ter que tomar e vai ter que falar para mim depois, Fred. Esse é o nosso vinho, o nosso azeite. Nosso azeite ele está entre 0,2% e 0,3% de acidez, depende do ano. Nós colocamos aqui isso no nosso rótulo, acidez menor do que 0,8%. Isso é uma coisa que eu quis colocar, que nós temos acidez menor do que 0,8%. Isso significa que o azeite é extra virgem, para que a gente não precise ficar colocando 0,1, 0,2, 0,3, porque cada ano varia o teu índice de acidez do vinho. Se vocês ficaram curiosos em saber mais, esse aqui é o nosso Instagram. Por favor, nos sigam, dê um like. Aqui está o nosso telefone, que a Rita atende o nosso telefone. Esse é o nosso site. Quem quiser nos seguir e quem quiser pegar o contato está aí. Eu acho que todo mundo tem o meu contato. Por favor, fiquem à vontade para qualquer dúvida, qualquer críticas ou elogios, nós estamos à disposição. Obrigado, Fares. Obrigado, Fabio. Muito obrigado pelo convite. E espero que todos gostem dos vinhos. E a gente tem vinhos ali para vocês degustarem mais. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, estou à disposição. Está aberta a sessão de perguntas, tá? E se vocês souberem falar Ahlan Sahlan, tem desconto, né, primo? Aí. Se falar Ahlan Sahlan, tem desconto. E se falar que a cura é o melhor estado do Líbano, ganha mais. Melhor ainda. Alguém quer fazer alguma pergunta? Você só faz pergunta científica, hoje vai cultural? Vamos tentar. Estou indo aí. Se tiver o meu alcance... Parabéns. Muito obrigado. Ricardo Golmia. Você me explicou, você falou Ahlan Sahlan. Você falou da cor, da acidez. O que muda na primeira prensa? A primeira prensa é quando você extrai a melhor qualidade do azeite, que é o azeite que tem a melhor qualidade, aí ele é o extra virgem. Isso que é a primeira prensa, quando você tira a primeira prensa do azeite. E
o azeite libanês, ele é não filtrado. Ele fica ainda com um pouquinho da borra do azeite e isso deixa um amargor e deixa um sabor mais intenso com ele, para ele ser não filtrado. Por ele ser não filtrado. Era a segunda pergunta, era isso, para você dar uma explicada do não filtrado. Por isso que o azeite libanês, quando vocês pegam, você precisa chacoalhar ele antes de usar, para que ele fique com toda aquela a borra para dar o sabor. Ele deposita. Quando meu avô veio de Marjaium, ele disse que parecia um óleo de caminhão. É isso aí. Por isso que você chacoalha, para ele ficar bem... Obrigado. Alguém com dúvida? Minha família também tem. Tinha umas 400 árvores de azeitona numa região chamada Rachidi e fazem até hoje. Vendem azeitona e azeite para o mercado. E vendiam em latas, tipo aquelas latas de tintas coral. Que eles chamam galon. Galon. Oi. Qual a diferença? Aquela azeitona miudinha, amarga, né? E a azeitona, quando a gente compra aqui no Brasil, eu quero comprar azeitona libanesa, é maior. Você tem um diferencial e pode... A azeitona libanesa, que é a bala de Assuri, ela é pequena. As azeitonas maiores, que ela tem mais carne, mais corpo, elas não são boas para o azeite. As boas para o azeite são as pequenas. Então, as pequenas, se você for no Maxifur ou se você for no... esqueci, no Jardins, tem Sadi, também tem. Eles têm essas azeitoninhas pequenas. Elas são amarguinhas, mas são gostosas. Uma delícia. Próximo. Doutor Maurício. Pois não. Por gentileza. Qual a idade média de durabilidade de um azeite? O azeite ele é melhor consumido em até 2 anos. No Brasil, nós temos, pela Anvisa, uma regra que ele precisa ter 2 anos para que ele tenha a validade. Mas o azeite não estraga, porém ele perde qualidade com o tempo. O ideal é até o primeiro ano e chegue até o segundo ano bem. Agora tem azeite que você consegue consumir com 5 anos tranquilamente, mas você vai extrair o melhor dele no primeiro e no segundo ano. Só que depende muito do armazenamento. Ele tem que estar numa garrafa escura para que não chegue luz nele e não atrapalhe. O meu está há 2 anos, um litro de 4 litros. Uma garrafa de 4 litros. Senão fica rançoso. Dá um sabor estranho. Oi, parabéns pela apresentação, Maurício. Obrigado. A gente vai virar cliente de você, pode ter certeza. Muito obrigado. Escuta, é um depoimento, não é pergunta, não. O meu pai, ele chamava-se Mershid Ali Drubi. E ele foi fazer um ano sabático. Foi fazer um ano sabático no Líbano, com 3 amigos. Imagina, 7 meses no Líbano. Sabe o que ele trouxe para casa de navio? Azeite. Não sei quantos galões, né, que fala. Não sei como todos os galões. Distribuiu para minha cidade inteira, que é Colina, perto de Barretos. Então é um depoimento, realmente esse vinho deve ser muito bom. Eu achava forte demais, eu não gostava muito. Hoje eu aprecio. O sinal de fartura no Líbano, quando você convida alguém para uma mesa, é que você tem um azeite de 5 litros na mesa, né? Verdade, que é para a pessoa jogar azeite e sobrar azeite. Meu tio colocava azeite no cabelo. Aí, cosmético. Passava no cabelo, inacreditável. Por favor. Boa noite a todos. Bom, para começar, Maurício, antes dos parabéns, quero dizer para você que no Líbano a gente não convida, a gente é convidado. É o país que abraça com a melhor acolhida e carinho que eu já vi no mundo, né? E não é pelo vinho, viu? Também pode ser pelas origens, a comida, né? Mas eu quero parabenizar aqui para você, porque o nome Star
ele induz ao vinho, mas ele induz ao amor, né? Então, são coisas que se adicionam e se complementam, né? Mas eu quero agradecer aqui a presença dos nossos confrades da Caves que estiveram aqui, o Sérgio Jubran Raci, o Arnaldo Pacini, o Marco Padilha, né? Quero cumprimentar aqui a Summer Muradi, que está aqui, a Ângela, que é banqueira da Suíça, veio por 2 dias, eu convidei ela para ver a sua apresentação. Talvez ela crie um fundo para você lá, que seria muito interessante, né? Muito obrigado. E eu quero dizer para você o seguinte, que eu, na verdade, me aventurei aqui, eu não posso, mas me aventurei porque eu fiquei tão entusiasmado, ambicioso de comprar uns vinhos ali, que ela disse que era uma coisa excepcional, né? Mas se não for, depois eu te devolvo a nota. Pode deixar. Muito obrigado, um abraço a todos, parabéns. Muito obrigado. Fares, parabéns. Professor Nicolau, deixe chegar lá. Ele pediu primeiro, já volto já. Cadê ele? Morris. Obrigado. Mas muito bom. Maurício, inicialmente, parabéns pela apresentação. Foi extremamente gostosa para todos nós de assistir. Você falou de várias uvas, mas não ficou muito claro para mim exatamente quais são as uvas que nós temos no Líbano. E se você pudesse nos mostrar ou nos falar um pouco mais sobre as uvas que são plantadas no Líbano, de preferência por regiões, como talvez você saiba, eu sou da região de Bekaa, de Rachel. Eu acho que seria uma coisa muito interessante para nós. E, de novo, parabéns pela apresentação. Muito obrigado. O Líbano, as uvas autóctones, que são apenas da região do Líbano, indígenas, que a gente pode chamá-las, nós temos o Obeid, que é este vinho que a gente tem, ou Abaid em árabe. O Obeid é plantado no Líbano inteiro, mas o melhor Obeid é do Vale do Bekaa. Me perguntaram aonde no Vale do Bekaa, eu não sei o nome correto da cidade, porque nós compramos Obeid, nós não produzimos, porque as vinhas de Obeid ela começam a dar mais com 20 a 25 anos de idade. Nós não temos vinhas com essa idade. Depois nós temos o Meruá, que é o Meruer. O Meruer ele é mais do norte do Líbano. No sul do Líbano, você tem uma outra uva branca que chama Mixes, que é uma outra uva branca. Algumas vinícolas estão fazendo essa vinificação dessa outra uva branca, que tem no sul do Líbano, mas eu acredito que seja próximo a Nabatie. E uva tinta no Líbano, nós não temos nenhuma autóctone no Líbano. Nós temos clones franceses e algum italiano e uruguaio. Mas as uvas tintas no Líbano são todos clones franceses, porque nós viemos da vinificação da escola francesa. Então, 3 uvas que são vinificadas do Líbano: Obeid, Meruá e Mixes. Essas 3 que são Meruá, norte do Líbano, Obeid, Vale do Bekaa e Mixes, sul do Líbano. Plantadas no Líbano, todas, mas nós trazemos clones, mas todas plantadas no Líbano. Por favor. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela apresentação. Muito obrigado. Pelos vinhos, pelos azeites. Eu só, porque eu já fui uma vez eu fui convidado para assistir a colheita, a primeira colheita da safra de azeitonas. E aí o proprietário da fazenda falou: você vai experimentar o melhor azeite do mundo. Ele falou: calma, existem mais de 200
variedades de azeitona. Então, dizer qual o melhor azeitona é difícil. Mas ele falou o seguinte, o que seria o melhor azeite do mundo na concepção dele? A colheita e o consumo em menos de 2 horas. Então, ele ia colher, levar para a máquina, moer, prensar, saía um azeite verde intenso, e aí você comia de colher, né? Tomava de colher. Não precisa de pão, não precisa de nada. Maravilhoso. E a minha pergunta é, o que é feito de verdade com o bagaço da primeira prensa? Porque a primeira prensa frio, ela é mais cara, sai muito pouco azeite pela quantidade de azeitona colhida. E acho que as indústrias usam esse bagaço para realmente fazer 10 litros por... Não sei o que vocês fazem com o bagaço da primeira prensa. Na nossa cidade, a gente tem uma cooperativa, que essa cooperativa foi criada por algumas famílias que têm uma condição melhor para ajudar os pequenos produtores. E eu fiz essa pergunta pro sommelier de azeite que fica lá. Esse bagaço que sai montanhas de bagaço. É usado, ou você pode reprensar ele, tirar um azeite refinado de baixa qualidade, ou ele serve de adubo, ou ele serve para queimar e produzir energia. Existem alguns lugares que eles queimam e produzem energia térmica por eles, mas no Líbano é usado muito para adubo. Ainda não conseguiu criar no Líbano para você vender para grandes usinas, para poder criar energia em cima disso. Mas as grandes produtores de grande quantidade de azeite não se utilizam desse bagaço para prensa quente, outro tipo de prensa? Aí eles usam para o refinado. Aí usa para refinado, mas aí é um azeite de baixa qualidade, não é um azeite extra virgem. Mas não sai tanto quanto a primeira prensagem. Porque eu vou perguntar mais uma vez, a fazenda dele não é uma coisa muito grande, mas também não é pequena. E a produção dele não dá 1000 litros. Pouca produção. Hã? É pouca produção. Então, justamente pelo consumo mundial, né? É muito pouca azeitona para muito azeite no mercado. Seria a minha conclusão, pelo que sai da primeira prensa. Então, para todo mundo dizer que tem um azeite extra virgem, primeira prensa frio, não tem tanta azeitona no mundo para ter tanto azeite como isso aí. Muito bom. Existe muito azeite falsificado. Muito obrigado. Roberto? Maurício, sabemos que a maior dificuldade do vinho libanês é o transporte e concorrer no preço. Isso é uma dificuldade, muitas vezes tentamos vir pela embaixada, pelo consulado do Líbano, e a dificuldade, o custo do transporte, do frete para cá. Que faixa de preço você está trabalhando? Como é que você está conseguindo concorrer? Nós somos os produtores lá. Eu coloco no porto, nós fazemos o transporte, não tem... Lógico que a gente contrata uma empresa de container, mas nós fazemos. E aqui no Brasil, eu tenho a importadora, fazemos o desembaraço, esse vinho é colocado no nosso próprio CD de logística, então a gente consegue encurtar muito todas as fases onde poderiam encarecer esse vinho. Mesmo assim, ele é um vinho caro se eu for competir com os vinhos chilenos e italianos, mas o que a gente, qual que é a faixa de preço que a gente tá? Os brancos, em média, R$120 os brancos. O rosé é um pouco mais barato, que eu tenho uma produção de rosé maior. Esse vinho tinto de entrada eu produzo bastante, ele fica na casa dos R$100. Já o vinho embarricado, ele vai para a casa dos 135, 145, e aquele vinho premium, ele vai para a casa dos 500 mais ou menos. O premium, que é o selection, vai para a casa dos R$500. Maurício, você tem todos os vinhos aqui agora? Temos todos Quem os quiser, vinhos. Quem tiver interesse, tiver interesse, tá. Por favor. Só mandar o Pix.
Pode, não precisa pagar, põe na conta, não tem problema. Rita, tem uma caixa. Cadê a caixa? Tá aí? A caixa de madeira? Mais alguém quer fazer uma pergunta? Eu gostaria. O pessoal de Portugal. Agora a gente tem que abrir um vinho excelente para o pessoal de Portugal. No question. Para eles saberem que o Líbano também tem vinhos bons. Imagina. Eu queria... não, ele vai fazer uma pergunta. O doutor Renato, por favor. Maurice, parabéns pela apresentação. Obrigado. Muito interessante, superou minhas expectativas. Além de dominar bem os vinhos e ser um excelente produtor, parabéns por isso. Deu uma aula de geopolítica pra gente, eu aprendi muito com você hoje. Obrigado. Muito obrigado. Eu tenho uma curiosidade. Eu comprei uma vez no Líbano um azeite que ele era turvo e me falaram que a característica de ser turvo talvez seja menos processo químico e seria mais puro. Isso procede, essa informação? Quando ele sai da primeira prensa, ele sai turvo, que é o azeite extra virgem. Então é por isso que ele é turvo. Quando o azeite, eles acabam fazendo algum tipo de processo químico nele, ele deixa de ser extra virgem. Mas a gente tem as análises do mapa do Ministério da Agricultura aqui, se tiver qualquer coisa entre o que você colocou, alguma coisa química, ele bate, ele deixa de ser extra virgem. Mas entre essa coloração turva dele, quer dizer que ele é da primeira prensagem, que ele é da primeira prensa. Você falou do extra virgem, às vezes ele é um pouco amargo, e às vezes realmente ele fica forte. Existe algum artifício para a gente deixá-lo? Depende da oliveira. A Suri e a Baladi são mais amargos. A Suri é mais amargo do que a Baladi. Já o Arbequina, que é o italiano, ou os portugueses, eles não têm tanto amargor. Não tem tanto amargor. Mas isso aí não é um defeito do azeite. É uma característica. Rita. Eu queria fazer uma pergunta. Alô, Sarla. Alô, Sarla. 5% de desconto. Obrigado. É 10? Mencionou uma variedade que só tem no Líbano. Eu queria que você comentasse um pouco mais de variedades de uvas viníferas que só existem no Líbano e que isso pode trazer de surpresa para a gente. Ficou um pouquinho baixo, desculpa. Você mencionou uma variedade de uva que só tem no Líbano. Sim. Para fazer vinhos. E eu queria saber se existem outras e que surpresas que isso pode trazer. Foram essas três que eu falei. O Merruá, o Beide e o Mexês. Essas são as indígenas autóctones libanesas. Não sei se você chegou a provar esses brancos. Eles são completamente diferentes na sua análise sensorial. Você não tem nada que se compare a eles. Agora, tinta a gente não tem nenhuma tinta do Líbano. Só que você pode talvez pegar um corte, vamos falar, um Cabernet Syrah, 2.000 metros de altitude. Na Europa, difícil você ter 2 metros de altitude. Do Uruguai ou da Argentina e do Líbano. O terroir é completamente diferente e a qualidade é completamente diferente. Maurício, eu levei uma garrafa de cada e o ESP vai comprar uma de cada agora. Pessoal, estamos chegando já quase no final. Tem mais uma pergunta. Silvio Plêmada. Boa noite a todos. Eu estou encantada pela apresentação. Eu sou portuguesa. Sou um pouco suspeita porque venho também do meio vinícola português. Adoro os vinhos libaneses. Aí eu tenho uma pequena pergunta sobre a sua vinícola orgânica. Quantos produtores vinícolas em Líbano são orgânicos? Somente nós. Shukran. Ahla Sahla. Mabruk. Para ela já tem 10%, né? Já falou 2 palavras em árabe.
nem a Suíça consegue competir. Mabruk. Muito obrigado. Nós somos... Por que eu posso dizer que, com toda essa firmeza, nós somos orgânicos? Nós somos uma vinícola boutique. Nós produzimos 70 mil garrafas ano só. É uma produção pequena e 70 mil. E ela é dioturnamente verificada por nós, pela nossa família. E a gente tem um papel que a gente recebeu até um elogio da ONU, onde a gente abriga famílias sírias refugiadas, né, na nossa vinícola. Então, nós temos hoje 6 famílias sírias, que nós damos acomodação para eles, pagamos salários para eles, e eles trabalham muito bem. E nas nossas colheitas, nós trazemos entre 50 a 60 sírios para fazer a colheita conosco. A gente recebeu uma menção honrosa da ONU, que a gente acaba abrigando esses refugiados sírios.